pode um peixe vivo viver fora. Vamos lá. Pode.com. Pode. O Pod.com hoje tá podendo muito. Começando sempre com essa banda, Velho Marlon no contrabaixo. Marcos. Lucas, eu ia falar Marcos. Marcos é um dos discípulos de Jesus. Lucas também. Na bateria, Lucas Matos e Adriano Moraes no piano. Ivo é que faz ali essa multiplicação de imagens para você que está nos recebendo. E hoje eu converso com ele aqui, ó. Só mostrar esse livro, já sabe quem é ele. Fala Negão é o novo livro de João Jorge, presidente do Lodum, que se fosse presidente dessa nação, certamente seria muito melhor. João Jorge, que alegria ter você aqui. Pegar na sua mão assim. Obrigado. Maravilha. Obrigado. Uma alegria estar aqui com você, né, Jackson? Pois é. Eu vejo você e vi no teatro, na televisão, mas na jornada da cultura da Bahia como uma novidade. E sempre que eu pude, eu demonstrei isso falando com você. Com certeza. Olha, eu gosto muito, acho que é bacana. A gente precisa dessas novidades de homens e mulheres dessa terra para manter a cultura, mas inová-la. E uma conversa com você, com vocês aqui do Pod.com é maravilhoso, porque a gente vai falar um pouco de Salvador, da Bahia, da cultura negra, da cultura afro, do mundo, e também, assim, qual é a visão que as pessoas da cultura têm sobre o mundo de 2022. Maravilha, João. Muito grato por suas palavras, Obrigado. né? A gente tem se encontrado, né? Sempre. Em alguns momentos nessa trajetória aí, né? Isso eu acho que desde... Eu conheci você em 1990... Não, 1989. 89, exatamente. Um ano antes do Band Teatro Lodum. Exatamente, um ano antes. João, é o seguinte, a gente tem um monte de coisa para falar de você aqui. Bora. Falar de você sem falar do Lodum é inevitável, mas eu quero começar falando de você, certo? Que você fale um pouco da sua origem. Sim. Porque, né, a gente conhece a pessoa, conhece a história da pessoa e é importante saber a origem da pessoa. Pronto. Então, de onde é que você vem? Quem são seus pais? Sim. Não é? Pode falar um pouco a respeito. Bem, na realidade eu nasci em Salvador, na maternidade Anita Costa, que era uma maternidade que ficava ali no Rio Vermelho, onde é o Morro do Conselho, onde tem agora casas e prédios maravilhosos. Na época tinha uma maternidade ali da família de Duarte da Costa, o segundo governador-geral da Bahia. Nasce no Rio Vermelho e vou de bonde para a Praça da Sé, para a Rua do Bispo, a Rua Monte Alverne, rua com 2 nomes. Com que idade você foi para lá? Eu fui para lá no dia seguinte. Você nasceu e já foi? Já foi, pronto. E aí a vida se formou no centro de Salvador. Meu pai, João Rodrigues da Silva, de São Gonçalo dos Campos, um homem com 49 anos. Minha mãe, Dona Alice Santos Silva, de Itabuna, do sul da Bahia. Minha conterrânea. Sou de Itabuna, Exatamente, terra do entendeu? cacau, papajaca, que nem eu. Coisa boa. Veio para Salvador com Dona Lourdes Tavares, de Ibicaraí. Dona Lourdes Tavares era fazendeira e ela veio para cuidar de Dona Lourdes Tavares. Ao se encontrar com meu pai e o relacionamento e tudo, eles tiveram 4 filhos. Nós somos 4 irmãos. Rita, mais velha, que é falecida, eu que sou o segundo, Cristina Rodrigues a terceira e José Rodrigues o quarto. Vivemos sempre na Praça da Sé e Boca do Rio. Por que Boca do Rio? Porque meus pais tinham aquela chamada casa de veraneio, que naquela época era uma casa de taipas, sem água, sem luz. A Boca do Rio era um lugar de pescadores, totalmente distante de tudo. Até o ônibus ia para Itapuã, mas não parava na Boca do Rio. Então a gente tinha uma vida no centro da cidade, os prédios históricos, as procissões, o carnaval, o 2 de julho, 7 de setembro, e tinha uma vida à beira-mar, de calção, de pés descalços, jogando bola e tomando banho de mar na praia ali onde era o Esporte Clube Bahia e nas lagoas do Imbuí. Que maravilha. Então era uma vida que Bahia perfeita. Essa, né? Que cenário que você descreveu. Maravilhosa. Né? Só que um advento paralisa um pouco isso. Sim. No dia 31 de março de 64, houve o golpe militar. Eu estudava na Barra Sapateira, no Colégio São Salvador, né? Onde é hoje um seminário, uma casa histórica da Bahia. E meu pai foi me buscar lá
e, evidentemente, fugiu para o interior, para São Gonçalo dos Campos. Então, a gente foi para São Gonçalo dos Campos. Eu ouvia falar muito de São Gonçalo dos Campos na minha casa, porque era a terra do meu pai. Me parecia que era uma cidade maior do mundo, porque parecia que era maior de São Paulo. Do jeito que ele falava. Do jeito que ele falava, os parentes todos que iam lá eram de São Gonçalo dos Campos. A rua tal, a esquina tal, fulano e tal. Eu digo, meu Deus, essa cidade deve ser maravilhosa, gigantesca. 10 vezes maior do que Salvador. Quando eu fui para lá, meu pai é tão popular, é tão conhecido, né? E fomos para São Gonçalo dos Campos. De São Gonçalo dos Campos, passamos um período lá, voltamos para Salvador. O regime não permitiu muito que meu pai trabalhasse. Ele era um grande chefe de cozinha internacional, era um homem preto, elegantíssimo, e tinha trabalhado nos principais hotéis da Bahia. Por exemplo, ele foi o chefe de cozinha no Palace Hotel, onde hoje é o Fera Palace. Havia um chefe de cozinha alemão. Quando o chefe de cozinha alemão foi embora, ele ficou como chefe de cozinha. Ele trabalhou lá 19 anos. E esse homem importante foi para o interior, voltou, pronto. Aí a gente começou a procurar a família da minha mãe, Dona Alice Santos Silva. Ela dizia que nasceu em Itabuna, mas se pensava que ela nasceu em Ferradas, e que ela dizia que tinha parentes em Rio Branco, Buerarema, tinha parentes em Chapuripa. Então, quando meu pai ganhou uma questão contra o INSS, para se aposentar com o valor que ele queria, fomos para Itabuna, encontramos a família de Dona Lourdes Tavares, fomos procurar em cada cidade daquela os parentes de minha mãe. Espalhados por ali. Deveria estar por ali. Não encontramos nenhum parente. E tempos depois, agora recentemente, quando ela morreu em 2005, minha irmã mais velha morreu em 2006, deixou um livro escrito dizendo o seguinte: com certeza ela era filho de indígenas. E, por preconceito, ela procurava ocultar essa herança indígena, essa herança de indígena e sergipana, para não assumir que era herança indígena. Então, encontrar um parente era mesmo que dizer, essa mulher é indígena, apesar de a aparência não ser só indígena, era indígena, branca e tudo. Misturado ali, né? A Itabuna foi colonizada por sergipanos. Isso. Muitos indígenas por ali, né? Pataxós ali ainda. Né? Quando eu fiz o DNA agora em 2014, eu fiz por parte de mãe deu indígena sul-americano. Depois eu fiz por parte de pai, deu de Gana, o povo assante. Ora, minha mãe ensinou a gente o gosto pelo candomblé, pelas festas de largo, pela boemia, pela cultura popular, enquanto que meu pai não lidava bem com o carnaval, não saía no carnaval. Não lidava bem com o candomblé, ele era espírita. Olha só, um homem negro e uma mulher branca indígena. Branca indígena. A mulher branca indígena totalmente apegada às manifestações culturais da cidade de Salvador. Meu irmão José, com 2 anos, ela levou ele para a festa da Ribeira e estendeu um pano para poder ele se acostumar com a festa da Ribeira. Eu lembro do meu pai, mas como é que um menino de 2 anos vai para a festa da Ribeira? Ela disse, ele tem que gostar das festas populares. É a cultura do nosso estado, do nosso lugar. E isso foi formando na gente uma consciência antirracista, de apego à cultura popular, do candomblé às trezenas de Santo Antônio, do candomblé ao desfile 2 de julho, do candomblé à procissão de Corpus Christi, que naquela época entrava na Rua do Bispo para passar em frente ao terreiro. Então, todo aquele cenário, ele era português, ele era indígena e ele era também africano. Por que ele era indígena? Porque nos candomblés que eu conheci naquele período, todos tinham uma festa de caboclo. A Elorixá de minha mãe, Dona Ana, ela era uma mulher de Santo Antônio de Jesus, mas tinha um caboclo chamado Raio do Sol. Minha mãe era uma filha de Ançã e tinha um caboclo chamado Boiadeiro. Então, no 2 de julho, a festa não era do candomblé, era uma festa dos boiadeiros. Então, a gente tinha meu pai, um negro, espírita, que falava, entendia alemão, francês, inglês, que fazia comida internacional dentro de casa. Um elegante homem dos anos 50 e 60, que andavam de paletó, gravata e chapéu. E minha mãe, extremamente popular, aguerrida, brigona, e nos ensinando tudo aquilo que era povão. Então, isso fez com que a maioria dos meus irmãos e eu, a gente não tivesse dicotomia entre o que é povo e o que é erudito. Na nossa casa havia uma radiola. Nós falávamos nesse instante de gravadores. Por que a radiola tocava? Tocava Luiz Calaf do Caribe. Tocava Valdir Soriano, um dos grandes mestres da música brasileira. Maravilhoso, Valdir. Né? Então tocava boleros, tocava música negra do Caribe, tocava Jimmy Cliff. E minha irmã, mais velha, gostava de rock.
gostava de Elvis e gostava do Creedence Clearwater Revival. Ora, se eu ouvir Creedence, você não é mais só para música africana. Você passa a abrir sua cabeça para música country americana. Porque todo mundo pensava no Brasil que o Creedence era rock, blá, blá, blá. O Creedence é a música do chapéu de cowboy americano, das botas, do interior dos Estados Unidos. Não é nem das grandes cidades. Às vezes que a gente foi para os Estados Unidos, a gente via lá os bares totalmente focados na música country. E o Creedence era o máximo disso. Mas era uma balada que movimentava as festas de 15 anos que a gente ia e que levava as minhas irmãs. As duas irmãs fez 15 anos. Então eu fiz 15 anos 2 vezes. O homem era só acompanhante. Né? Então, por quê? Ele reunia os amigos do ginásio, amigos do Senac, da Massapateiro, festa de 15 anos. Aí tocava Billy Paul, Jimmy Cliff, tocava Creedence Clearwater Revival, Elvis Presley. Sua formação cultural era plural. E em casa, né? E começando em casa, de pai e mãe, né? Ouvia. E meu pai tocava violão com as músicas dos anos 30, que era incrível. Aí eu digo, vou tocar violão também. Eu aprendi algumas músicas, mas eu digo, pô, eu não vou cantar, eu não tenho nada para cantar. Eu não tenho a ver com música. E a previsão dos meus pais era que eu fosse um advogado preto, primeiro advogado da família preto, e que deveria, com isso, chegar ao Ministério da Justiça e ganhar cargos maiores. É uma visão política também, né? Para o orgulho de São Gonçalo dos Campos, para o orgulho da minha mãe, que veio de Itabuna, numa condição muito simples, uma empregada doméstica. Sim. De uma fazendeira espetacular. E com uma cabeça fantástica. Dona Luz Tavares. Depois desse casamento do meu pai com minha mãe, ela casou com um homem preto em Bicaraí. Um homem preto da Paraíba, de cabelo indígena. Ela tinha direito a 16 fazendas. O pai dela deserdou ela de todas as fazendas por causa do homem preto. Quando o pai dela morreu, ela botou na justiça e ganhou 4 fazendas. Imagine como era isso de riqueza e que minha mãe acompanhava apenas porque ela veio estudar no Central. Então, tinha assim, de um lado, a vivência do Centro Histórico de Salvador, prédio tal, 1.600 e pouco. Prédio tal, 1.700 e pouco. Fulano de tal fez isso. Igrejas com ouro, igreja com prata. Riqueza. E uma pobreza em volta de todo o bairro. Porque era o bairro da prostituição. O Centro Histórico. Você pegar ali a Montanha, a Preguiça, a Rua Rio Barbosa, a Ladeira da Praça, a Rua da Oração, o Beco Seminário, a Rua do Bispo, as 2 ruas do Maciel, o Tabuão, era uma área proibida para a cidade. Olha, não vai lá não, porque lá é o brega. Lá é o lugar de fazer neném. Lá é o lugar de fazer criança. Lá é o lugar que a caixa de som fica do lado de fora. Ei, nego, vem fazer aqui criança. Vem fazer amor. Que maravilha. As casas eram chamadas de castelo. Jorge Amaro deve amar isso eternamente, né? As casas eram chamadas de castelo. Aí, para distinguir de castelo, você colocava uma placa na janela. Casa de família. Olha. A casa de família distinguia do castelo. O castelo era a casa da rotatividade. Você vinha com alguém, entrava, pegava um quarto lá, e pouco tempo depois saía. Não havia em Salvador, até os anos 70, os chamados motéis, que são, na realidade, hospedagem norte-americana de estrada, em que você paga $77 para uma noite. Aqui o motel ganhou totalmente outra condição. Passou a ser um lugar de encontros furtivos, de noitadas e tudo. Se instalaram, a maioria, no Costa Azul, que na época tinha um clube mesmo, e era um lugar distante, a esmo. Portanto, as pessoas podiam entrar e sair. Ninguém via, do motel. Né? Naquele e no deserto centro da lá, cidade, né? havia aqueles que tinham amantes e que não podiam ir para motéis e tudo, então ia com a amante para um castelo. O castelo não era um lugar de prostituição ali dentro. Era um lugar em que a dona de casa agenciava quartos. E o petroleiro, ou o empresário, ou o carpinteiro, ou o mecânico vinha com a senhora e aí adentrava o castelo, pagava alguma coisa e saía. Todo mundo que sabia o que era o castelo. Então, os meus colegas eram moradores de castelo, moradores de casa de família, e a gente arrepiava no centro histórico. Jogava bola, a polícia furava a bola. Empinava a raia, a polícia vinha cortar as arraias. Jogava gude, alguém vinha tirar da rua porque estava... Era um pouco a atmosfera do Capitão de Areias.
quem foi criado naquele centro não ficava em casa. Você está descrevendo aí exatamente a literatura de Jorge Amado, né? Quando você fala das prostitutas, ele fala, acho que é no Menino Grapiúna, que ele, quando criança, era levado para os bordéis e as prostitutas, né, eram as mães dele. As mães dele, né? Acolhiam ele. Nós começamos a frequentar os bordéis da ladeira da montanha com 11 anos. Como hoje eu não sei, mas a gente ia e conseguia dinheiro para pagar, para estar lá na mesa e daquela coisa, tentando descobrir o outro mundo, porque era um mundo proibido. No 73, no 63, todo mundo conhecia as casas da montanha por números. Vai para onde? Vou para 63. Qual é o melhor? 73. Que maravilha! Então, assim, essa vivência nos anos 60, nos anos 70, foi formando um homem de Salvador, mas muito com olhar também para o mundo. Em que pese Salvador, daquela época, ter 600 mil pessoas, ser uma cidade provinciana ainda, era uma cidade do pós-abolição. 1888 não teve abolição, a cidade desenvolveu mais. Ela ficou parada, alguns prédios, algumas coisas. Ela tinha, na realidade, 10% de pessoas que podiam comprar. 60 mil pessoas apenas. Ela não tinha se desenvolvido por Iguatemi, para Tancredo, ela estava num núcleo básico, que era o centro da cidade, e até o Rio Vermelho. A Maralina era algo bem distante. Pituba tinha uma rua de asfalto apenas. Getúlio Vargas. Tudo era areia. Boca do Rio, onde não entrava. Não tinha água nem luz. E tinha Itapuã como o interior da cidade de Salvador. Distante, né? E de Pituba, se não me engano, até Itapuã tudo era dunas, era tudo areia, era areia, vazio mesmo. Era o mar de um lado, a pista irregular pra caramba, né? Hora parecia que era dentro. Chão batido, né? E você, na realidade, você não tinha as casas, não tinha nada. Você chegava em Itapuã, sim, aí Itapuã tinha. Era uma viagem para lá. O aeroporto era extremamente pequeno. Em 58, meu pai foi dirigir o restaurante da parte da comida do Palheta, no aeroporto. Minha irmã Cristina nasceu na Arquedor de Valcaimim hoje. Com 58, eu tinha 2 anos de idade. Eu bebi metade de uma lata de soda cáustica. Tinha nascido muito gordo, gordão. Eu sempre fui extremamente agitado, eu e minha irmã Cristina. E a gente era vulpo. E tinha uma pessoa que cuidava da gente, mãe Zelita, que cuidava porque a gente realmente não parava. Então eu subi as escadas, vi a lata, bebi metade da lata, fui socorrido, perdi o corpo todo. E de 2 anos de idade até 10 anos, eu não pude comer comidas sólidas. Mas por curiosidade, aos 10 anos, eu resolvi comer escondido um pedaço de bife de carne. E aí? Me engasguei. Fiquei dias passando mal, fui para o Hospital das Clínicas. Fiquei 19 dias no Hospital das Clínicas. E o Hospital das Clínicas não deu jeito. Isso aí já vai, pode ir embora. Fui para o Hospital Martagão Gesteira, levado por minha mãe, porque lá era um hospital novo de crianças. A médica era uma mulher holandesa. E ela disse, não vão receber ele. Recebi. Quando eu entrei, eu lembro bem da voz da mulher. Ih, chegou mais um, vai morrer. Aí ele disse, pô, não posso morrer, pô. Você ouvia isso? Você ouvia isso? Ouvi isso. Aí ele disse, não posso morrer, que é isso, pô? Tem que viver. Tem que voltar para a praia, tem que voltar para o carnaval. E resistir bravamente, né? A não desfalecer. Por quê? Porque a cirurgia no Hospital das Clínicas, ela feriu o esôfago. Então ela não permitia alimentar. E não permitia que as coisas fluíssem no estômago. Então foi feita uma cirurgia no estômago, para alimentar direto, e uma cirurgia para tirar a água dos pulmões. Foi a primeira cirurgia desse tipo em Salvador. O operador foi o Dr. José Bahia Sapucaia, um dos pilares do Hospital Martagão Gesteira. Então, essa luta por sobrevivência, só da cáustica 2 anos, 10 anos, uma cirurgia dramática, e depois a vida, a dificuldade para trabalhar, ser Black Power, e como ser Black Power, estudar no ginásio da Barra Sapateiro, que a professora dizia, sai da sala. Por quê? O cabelo Black Power. Uau. Aí, como conseguiu um emprego na Aspeb? A Aspeb era a poupança da Bahia. Então eu ia, ficava a tarde toda lá esperando para ser atendido. Aí depois eu descobri, não, eu tenho que molhar o cabelo. E vi com o cabelo bem pequeno, porque enquanto tiver cabelo Black Power, eu não vou trabalhar. Então meu pai disse, olha, Jorge, 15 anos. Olha, negão, você vai ter que ir trabalhar agora. Mas meu pai, eu gosto de estudar, eu sou inteligente. Não. Eu trabalhei com 7 anos, você com 15, seus filhos com 18 e seus netos com 30 anos. Mas você tem que ir trabalhar. Pô, tá bom. Fui pro Pai Mendonça do Chame-Chame. Passei no teste para ser empacotador de mercadoria de um bairro nobre.
Nos primeiros dias não tinha dinheiro nem para ir de ônibus. Fui andando, de lá para lá. Comecei a trabalhar e eu vi que dava mais dinheiro levar o carro, levar a mercadoria no carro. Do mercado até o carro. Do que ficar só empacotando. Então, assim, eu descobri. Eu separo o lixo da comida, agrado o cliente e peço a ele para levar o carro dele. Quando chegava lá, ele me dava uma grana. E o meu objeto de desejo naquela época era comprar uma calça ali, comprar um sapato cavalo de aço, que vendia na ladeira da praça, salto imenso, para ir para as festas. Então, em uma semana eu consegui dinheiro para a calça ali e para o cavalo de aço. E, assim, enquanto os meninos empacotavam, 2 pessoas empacotavam 4 e levavam e trazia. Eu pensei, mas você é alucinado, né? Eu quero, já que eu trabalho, quero capital, eu quero ganhar dinheiro para me vestir bem para as festas. Eu acho que foi a solda cáustica que lhe deu essa... Eu tenho tido uma energia de vida. Que energia fantástica. Eu tenho 65 anos, trabalho há 42 anos e eu trabalho em torno de 14 horas por dia. Falo com você aqui, com os amigos do Senegal, com a turma dos Estados Unidos, as pessoas na Alemanha, lido com música, né? Lido com música no Olodum, lido com gravação de música, ouço música ainda de vários tipos, proponho ousadias musicais para o Olodum e para a Bahia. E, ao mesmo tempo, fui me tornando parceiro e amigo de pessoas incríveis. Jimmy Cliff, Alpha Blondy, Malala, do Paquistão, Prêmio Nobel. Apertei a mão de Nelson Mandela. Estive na Copa do Mundo da Alemanha em 2016, com Beckenbauer, Pelé e o Olodum. A abertura da Copa do Mundo em São Paulo, Copa do Mundo na África do Sul. O Olodum foi a 43 países do mundo. Trouxe um pouco a história do Egito africano, do Egito negro, dos faraós negros, para a Bahia. Em 1987, a gente afrontou a Academia Baiana com o Egito negro. Tutankhamun, Akhenaton, Ramsés II, as pirâmides de Gizé, tudo foi contado numa música maravilhosa que é Faraó, que é a música do carnaval há 35 anos. Ninguém pode deixar de cantar essa música. Ela conta a mitologia egípcia, chega no Pelourinho e pede para todo mundo se juntar. E ela foi uma profecia. Em vez de cabelos trançados, veremos turbantes de Tutankhamun. As cabeças se enchem de liberdade. O povo negro pede igualdade. Deixemos de lado as separações. Um menino do Marcel Pelourinho trouxe a história global para dentro da cidade, que se negava a ver a nossa anterioridade antes da escravidão. Tá bom, na Bahia os africanos foram escravizados, os meus antepassados, os nossos antepassados. A população indígena foi perseguida. Mas e antes disso? 450 anos, tá bom. E os 21 mil anos que tem o Egito Antigo, a Núbia Egito, a Etiópia Antiga? Nada era dito. Então, ou seja, eu tinha que ser um homem branco. Eu já alisava o cabelo, eu tinha toda a ideia de que deveria ser um homem branco. Quando eu encontrei esse traço histórico no convento de São Francisco, que eu frequentava a biblioteca, em vez de jogar bola, eu disse, pô, nós temos uma história. Por que a gente não conta essa história no carnaval? Por que a gente não fala disso para o nosso povo? Veja, sem nenhuma mágica, a cidade inteira cantou Faraó. E canta. E o mundo todo canta. Cantou, né? Tutankhamun. Parece que o povo está esperando alguém dizer, eu falei Faraó. Vai, quando fala, eu falei Faraó. O mundo responde, Faraó, Pelourinho, Faraó, cerâmica a massa do Egito, Faraó, Olodum, rebentão, Faraó, que maravilha, Egito. Até eu cantando aqui, Jorge. Eu que não canto, toda hora. Cante aí, veja bem. Eu pesquisei o Egito Antigo para apresentar no carnaval com o tema. Fiz a apostila que Cátia de Mello e Tom digitaram. Na época, provocou um furor dentro do Olodum. Não, peraí, o Egito não pode, o Egito não é negro, não é africano.
um diretor de arte da época disse, eu não sou mais diretor de arte. Aí não pode. Tem que ser o candomblé, tem que ser os países africanos. Mas esse rapaz é um país africano, é um país de população de origem negra, e fez isso. Olha as imagens dos faraós. Tem aqui as provas com carbono 14 de José Kizerbo e de Sheikh Anta Diop. Já está comprovado que aquelas múmias eram a população negra africana. Já está comprovado que a religiosidade deles, com 9 deuses principais, igual ao candomblé, é a religiosidade africana. Já está comprovado que o Olof e o Sererê falado no Senegal é igual à língua egípcia antiga. Já está comprovado que muitas coisas que a gente fala aqui têm uma origem com o egípcio antigo. Fora o celular, fora a aviação, a maioria das invenções vieram do Egito Antigo. O papiro, a escrita, a arquitetura, a astronomia, a música. Uma parte disse, vamos fazer isso. Fizemos, chocou a cidade. Saiu o Grande Otelo, saiu o Zé Mota. A TV francesa fez um filme com Ariel de Bigu dirigindo sobre aquele momento e explodiu. Cristóvão Rodrigues era um radialista, é um radialista, estava na Praça Municipal, que o carnaval, na época, era julgado ali. E tinha a comissão de jogador de um lado, ele do outro. Aquela rua inteira cantou essa música. Ele era um radialista, nunca tinha ouvido falar daquela música. E na terça-feira ele resolveu chamar Cátia de Mello, que era diretora na época, e Sérgio Participação, cantor. Para explicar, quando o Sérgio Participação subiu, ela sabia que ele não ia conseguir dizer tudo o que era, subiu e terminou falando sobre o que era a música, o Bloco Olodum passando cantando, e Cristóvão assim, olha o que está acontecendo aqui. Uma cidade inteira canta uma música, sem um tostão de jabá, sem tocar em rádio nenhuma. Nós tínhamos vencido um carnaval fundamental. Mudou o carnaval dos blocos afro, mudou o carnaval de Salvador. Mesmo quem não gosta do Olodum, toca e canta Faraó. Bandas passaram a disputar a primazia de tocar Faraó. Chacrinha chamou. Foi para o Brasil inteiro 3 ou 4 músicas. Vencendo todas foi as barreiras. Protesto do Olodum, de Tatal, e foi Madagascar Olodum, de Rei Zulu. Todas as músicas que saíram desse ambiente impulsivo do Olodum, que tinha por trás a mentalidade de um adolescente, de um jovem negro baiano com ideias para o futuro. Se você vê as coisas do Olodum, em momento algum o Olodum está no passado. O Olodum é sempre presente no futuro. Ah, vamos gravar disco. Não, o Bloco Afro não grava disco. Que loucura é essa? Cristóvão Rodrigues, Manolo, Pusada. Nós não vamos gravar uma faixa de disco no Rio, não. Vamos gravar o LP inteiro. E o nome do LP é Egito Madagascar. Como vai ser a capa? O pelourinho sem nenhuma pessoa, em forma de uma pirâmide, com as cores da campanha internacional contra o homossexual, a fobia pelo homossexualismo. Como é isso? A capa do disco é uma capa que tem Egito, Madagascar, tem o pelourinho em forma de pirâmide, para baixo e para cima, e no meio as cores do arco-íris. Aquele largo do pelourinho ali, né? É uma pirâmide. É uma pirâmide, pode exato. na posição que você quiser. Né? Aí, e atrás vem o pelourinho com uma bandeira de 12 metros que a gente fez subir em 86, de um lado, África e Bahia. Quer dizer, a gente se permitiu a fazer as loucuras que eu imaginava enquanto criança, jogando bola no Boca do Rio, ou na Lagoa do Imbuí, ou na praia. Que maravilha. E com essa luta pela vida, porque em nenhum bairro de cidade na Bahia você tem entre criança e adolescente a distinção de quem é preto e quem é branco. Todos brincam junto até chegar no curso médio ou na escola superior. Que maravilha, Todos João. brincam junto, namoram, beijam as bocas e tudo. Naquelas faixas ali todas, as crianças e adolescentes não sabem muito que o mundo é bipartido. Então, eu tinha essa visão de 8 anos em diante. Eu comecei a ler o Jornal à Tarde com 4 anos. Lia futebol, obituário, lia tudo. Meu pai recebia o jornal e ficava ao lado. De futebol a obituário. O ser Lia humano tudo. gosta de ler, gosta de saber. Gosto de saber. Eu gostava de saber das mortes. Gostava de saber quem morreu. Ih, morreu, como foi, pá. Que maravilha, João. Então, isso deu para mim, acho que uma academia de vida. Quando eu fui chegando para o carnaval, primeiro eu fui para o Ilê, depois para o Olodum, eu passei a lidar com gente diferente, com posições diferentes, defender teses, ideias e dizer, vamos por aqui. Os caminhos foram os mais difíceis possíveis. Todo mundo dizia, não, ali é mais fácil. Eu falei, não, peraí, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Por exemplo, não pode ter turnê internacional de uma banda negra da Bahia? Não pode ter shows fora do Brasil? Não, não vai nunca.
Não, quem diria que o Lodum vai sair daqui do Pelourinho para... Eu ouvi um publicitário da Bahia que disse assim, João Jorge, vou te chamar aqui, ó. O Lodum não vai ter patrocínio de ninguém, porque é patrocinar um bloco do Brega, do Mangue, um bloco feio como o seu, um bloco que não sai 5.000 pessoas. Vocês não vão ter patrocínio nunca. Eu digo, poxa, fulano, você é de uma agência publicitária. Não, esqueça isso. Porque eu sei que você tem uma ansiedade de ver o Lodum crescer, mas como vai crescer um bloco puta, viado e ladrão? E intelectuais malucos como você? Eu digo, pô, anos recentes, eu chamei eles, e agora? Ele falou, pô, é uma marca da Bahia no mundo. Uma mulher negra do Rio de Janeiro me chamou em Santa Teresa. Ela desfilou nesse carnaval sobre o Egito. E ela era uma psicóloga. E ela ficou muito preocupada. Ela disse, não vai vir aqui. Eu sou psicóloga. Eu disse assim, pare com isso. Você está sonhando demais. Onde isso vai lhe levar? Onde vai levar o Lodum? Ninguém quer saber dessa história não, rapaz. Vocês vão ficar ali. Eu sou negra de Santa Teresa. Sou classe média. Agora, você quer contar a história do Egito no Brasil? Você está maluco? Você quer contar a história do Evaldo Subu? Você quer dizer que o bairro de Marcelo Oliveira é importante? Você quer o quê? Eu digo, eu quero dignificar pessoas e a nossa história. Ela disse, não vai dar nada. Aí, anos depois, num grande show no Rio, no Canecão, primeiro bloco afro para tocar no Canecão, ela disse, você estava certo e eu estava errada. Porque parecia tudo muito uma loucura. Quando a gente criou o Bando Teatro Lodum, não foi uma coisa fácil. Porque nós estávamos com o Mário Guzmão conosco, meu mestre, no em teatro, 87, 88, né? Tínhamos tido o Grande Otero que dizia, João Jorge, tem que fazer teatro, tem que botar o neguinho para fazer teatro e fazer cinema. E Mário Guzmão criou um grupo de teatro no Lodum pequeno, e junto com Peter Leão, que criou um grupo de teatro, esse teatro que é... De fantoche, de boneco? Sim. Sim. E de... Tem um outro tipo de teatro também de... Mameluco, não, um tipo de teatro... De mamulengo. Mamulengo. Junto com um cara do Elias. Então é Mário Guzmão que começa o teatro a provocar no bando, o teatro no Lodum? No Lodum? Aí Márcio Meirelles estava na prefeitura comigo, eu era o diretor da Gregório de Matos, e Márcio estava fazendo o Boca de Brasa e algumas coisas. Aí vem João Jorge, vamos criar um grupo de teatro no Lodum. Eu digo, não, rapaz, grupo de teatro no Lodum é coisa de viado. Tá pensando o quê? Como assim, João Jorge? Eu digo, não, rapaz, o pessoal de bloco vai me matar se eu fizer isso. Ele disse, mas rapaz, um grupo de teatro vai ser uma coisa bacana. Eu disse, rapaz, onde você já viu bloco afro com teatro, rapaz? As meninas vão ficar nuas, vai ser um Deus nos acuda. Aí 2 dias depois, eu chamei ele e disse, bem, um mestre pediu para a gente fazer isso. Eu sei que é uma loucura, mas nós vamos fazer. Eu disse, Mário, não, e aí, Mário João Jorge, se fizer isso vai ser ótimo. Vai gerar uma nova possibilidade de atores e atrizes negros e não negros. Vai gerar uma linguagem de rua, como você gosta e que você quer, e vai levar para um outro campo. Ele disse assim, são 7 artes. Você não pode ficar apenas na música. Você não pode ficar apenas na estética. Você não pode... Então, inclua o teatro. Dê oportunidade. Eu digo, mas, Mário, eu não sei nada disso. A gente é diretor de um bloco carnaval, pô, do Mangue, de bloco afro. Ele disse, João Jorge, deixa o Márcio Meirelles tocar. Ele tem capacidade para lidar com essa galera negra que vai vir e criar coisas interessantíssimas. E coincidiu que era a mesma época de Los Catedráticos e da Companhia Baiana de Patifaria, que cria o Bando Teatro Lodum, e esses 3 grupos vão fazer uma nova linguagem e um conjunto de revelação de personalidades, que está você, que está Lázaro Ramos, está Eric Braz, está as meninas todas, está Jorge Washington. Quem diria que o Jorge Washington ia virar esse personagem importante da dramaturgia na Bahia? E o Bando Teatro foi se criando, recebeu um certo apoio nosso no primeiro momento, da Inglaterra, da Christian Aid, da Skiff, e depois foi embora. Então, traz a marca do Lodum, que é poderosa, abre a fala, porta, a linguagem, a percepção do papel do Pelourinho, por exemplo. Nos 4 filmes que o Bando fez, uma das cenas mais importantes é o protesto do Lodum com a morte dos meninos com o Pelourinho. Aquela cena é impactante. É ali que você vê que é um drama que está sendo vivido ainda hoje. Estava falando com a Luciana outro dia, fazendo um filme com ela disse que de vez em quando ela vê aquela cena e ela chora até hoje. É incrível a perda dos meninos pela violência, a desculpa depois do dono da casa do menino, mas ali é botar em imagens algo que a gente está dizendo todo o tempo. Que você vem dizendo desde cedo. Estão né? matando a nossa gente, infância, né? Pare com isso. E não pode ser uma civilização que mata os seus. Nós vamos comemorar aniversário em Salvador.
Eu sou descendente de índio. Aí eu digo, como vai ser essa comemoração? Ninguém fala da mãe da Bahia. Quem é a mãe da Bahia? Catarina Paraguaçu. Ela, com seus filhos, ajudou os Pereiras. Os Pereiras do Tomé de Souza. Quando Tomé de Souza chegou, tinha uma multidão de índios e descendentes portugueses que ajudaram a cidade. Você não traz em 3 caravelas gente para fazer uma cidade. Foi aquele povo da Barra que veio, subiu para fazer a cidade. Tá bom. 10 anos depois já não existia mais aquele povo. Que isso? E a cidade foi feita com 2 portas. As cidades portuguesas, é um país de idade feudal, tinha portas para entrar e sair. Que hora que fechava as portas? 6 horas da noite. Que hora que abria? 8 da manhã. Quem é que ficava fora? Os descendentes de Catarina Paraguaçu. Os descendentes dos Pereira. Os africanos rebeldes. Da casa, né? E as portas, uma delas é no Carmo, onde está hoje o Senac, o Centro do Senac, e a outra porta é no São Bento. Olha a dimensão que nós fomos criados. Claro que a população indígena resistiu, botou nomes em tudo que é praia importante, né? Jeito e comidas que nós temos aqui. E a população africana começou a ser trazida em quantidade de tal forma que chegamos a ter 93% de população africana em 1798, quando teve a revolta dos Búzios. Temos agora 82% de população africana. Essa é uma das maiores cidades africanas do mundo, com os tipos humanos mais diversos possíveis. Vieram angolanos, congoleses, iorubanos, assantes, fons, vieram os ticá, gente dos Camarões, gente do Senegal. Não há um tipo africano aqui único. Então tem música diferente, candomblé diferente, capoeira diferente, forma de andar diferente. Tem gente alta, tem gente baixa. Todo tipo de gente, né, africano. Você olha várias nações. Né? Cores diferentes, timbragens diferentes e os negros mais bonitos do Brasil. Do negros mundo. E negros. A cidade fora da África mais africana que existe é Salvador. A cidade tem 10% de negro, 20%, mas tem 82% de população negra. Depois de 450 anos de perseguição, castigo, morte e tragédia. Condições de saúde insalubres. Moradias que derretem quando chove. Polícia que mata desde a colônia. Você está brincando. Essa sobrevivência é um mito de resistência. Ou seja, eu sou do Olodum, eu sou do Marcelo Pelourinho, eu sou advogado, eu sou mestre em direito público e sou intelectual orgânico. Eu venho de uma base, de uma cidade destruída para acrescentar algo novo. Nós não somos uma civilização. Nós somos o lugar da barbárie. Tenho muitos amigos do mundo inteiro que dizem, Jorge, aquilo lá é uma barbárie. Matou-se índio no sul da Bahia, matou-se negros aqui, matou-se gente no sertão. Quer dizer, quando que essa ideia de que a Bahia é patrocinadora da morte vai parar? Nenhuma autoridade até agora consegue promover, apoiar a cultura da Bahia. Por que não se apoia o cinema, o teatro, as artes com todo? Porque a cultura é a fonte da liberdade nessa cidade, nesse estado. É o espírito da cultura que faz a gente se reinventar e sair da pobreza material absoluta para o estado que todo mundo diz que é gravadora. A Bahia é inspiradora da Bahia através de Salvador e do Recôncavo, das mulheres do Recôncavo, as mulheres do samba, as mulheres do chula, as mulheres do interior da Bahia, que, sendo de origem indígena, chegaram nas grandes cidades do sul da Bahia e ajudaram os coronéis a serem o que eram. Ora, Jorge Amado não é diferente do Olodum de hoje. Ele escreveu para nós, no livro A Tenda dos Milagres, Olodum, a nova Tenda dos Milagres. Ele sabe do confronto que a gente tem com a Faculdade de Medicina, que historicamente não gosta do que o Olodum faz. Por quê? Porque nós rechaçamos o racismo científico. Nós discordamos de ter na ladeira do Pelourinho 2 médicos gregos, Hipócrates e Galeno, como pai da medicina. O pai da medicina, para nós, é Imhotep, do Egito Antigo. Foi o Egito Antigo que mumificou as pessoas. Maravilha. Tratou do coração, tratou das doenças, descobriu as diabetes, a hipertensão. Que eu saiba, que vocês saibam, que nós saibamos, não há nenhuma múmia grega com 4.000 anos, com 3.000 anos. Porque isso é uma técnica medicinal. Então você precisa ensinar na faculdade de medicina um capítulo de medicina na África, medicina no Egito Antigo. Aí a faculdade de medicina diz que a gente está provocando. Já fizemos debate, já levou a gente para lá para provar que os tuaregs não eram negros. Quando a gente fez o carnaval sobre o Nordeste do Brasil e os tuaregs.
Os tuaregues, os vaqueiros, são muito parecidos. Na roupa, no sertão, no se proteger do sol, no cuidar do gado, atrás da água. Aí disse, não, você não pode fazer isso, os tuaregues não são negros. De que país é os tuaregues? Da Finlândia, da Noruega. Aí a gente levou material da Inglaterra com imagens dos tuaregues negros. São um povo negro nômade, que anda de um lado para o outro, que pegou conhecimento do Egito Antigo e atravessa o Saara, buscando água e seguindo as estrelas. Aí, vocês, de onde você encontra isso? Pô, a gente tem que pesquisar para fazer teatro, para fazer cinema, fazer carnaval, para fazer esse podcast aqui, a gente tem que pesquisar. Eles Para eu pensam- falar tudo isto, eu fui a muitos lugares no mundo e, em vez de ficar só no grande hotel de luxo, eu ia para o Museu Britânico, Museu do Homem em Paris, Museu do Cairo, ia encontrar pessoas e dizer, como é isso? Você pode me explicar como é isso? Ia com o tradutor. Viajei com a Arlete Soares para o Benin, da Fundação Jorge Mato, e uma mulher fantástica ligada à VG. E na cidade de Uidá, é uma cidade importante para o Candomblé da Bahia, ela traduzia e chorava. Porque eu disse ao pessoal lá, eu disse, olha, eu sou neto de vocês, eu sou descendente de vocês que está voltando, mas eu também sou o bisavô de vocês, porque uma parte dos africanos do Benin voltou para lá. E eles adoram a Cidade Nova, Caixa d'Água, os Soares, os Rodrigues, os Silva. Eles têm orgulho de serem descendentes de baianos. Mas eles estão longe da Bahia. Então eu, com 30 anos, fui o primeiro baiano de 30 anos, de origem negra, a voltar para o Benin. Quando eu falava, eu não tinha noção do que eu estava falando, da importância. Mas a Arlete chorava. Ela dizia, por que, Arlete? 10 mil pessoas na cidade para receber a comitiva de Salvador e um descendente negro que voltou. Ninguém tinha voltado depois de 1889, na Patrícia Aliança. E eu voltei É um boêmio. filme, né? Como eu voltei boêmio? Eu tinha sandália de couro, tinha uma sacolona, era hippie, usava óculos escuros, totalmente, vou para a água. Quando eu vi aquilo, pô, é uma responsabilidade enorme. É uma geração de pessoas lá que sonham com a Bahia. Quando eles saíram, com o carnaval, com a burrinha, com Bumba Meu Boi, com o Senhor do Bonfim. E eu estava indo esperando uma África revolucionária, marxista, leninista, transformadora. Quando chego lá, encontro a base de uma religião, a base do candomblé, pessoas eufóricas por dizer, eu sou Soares, viu? Eu sou Silva, viu? Eu venho de sua terra, nós somos parentes. Um senhor pegou uma planta de um terreno e disse, isso aqui é seu, você vai morar aqui, venha para cá. E ele dizia, poxa, meu pai tinha falecido. E aí eu vi uma pessoa passar com o mesmo tipo de paletó que meu pai usava. Eu fui lá e falei, era exatamente a figura do meu pai. A Arlete ficava assim, João Jorge, cada lugar que você chega é um negócio impressionante. Tem aqueles chefes tribais, o Dogon, um cara de chapéu largo, um poder enorme, um cajado na mão. Aí chegamos todos nós, a delegação. A delegação era presidida por Roberto Dias. O chefe do Ogum mandou eu sentar do lado dele. Disse, Arlete, aí ele está dizendo que você tem que sentar do lado dele. Sentei do lado dele, pai, disse, tem uma bebida aqui para você. Tem 3 tacinhas. Se você for mesmo nosso parente, o veneno não vai lhe matar. Que maravilha. Aí digo, mas como? Não, você, o veneno não vai lhe matar, não. Eu digo, aí, Arlete, peraí, Arlete. E é você que escolhe. Aí roda e... E agora eu disse, eu ainda estou vivo. Mas para Que entender maravilha. a complexidade da coisa. Aí saímos desse templo, fomos para a casa do templo da Cobra Piton. Que templo é esse? Arlete, que é isso? Chegamos lá, uma casa, uma família, um sacerdote, mais de 120 tipos de cobra. E o cara lá dentro. Entra aí, já, não, Arlete, agora aqui chegou o limite, sinto muito, mas não vou entrar aí não, Arlete. Não, pode entrar, só que entrou um pouquinho, aí ele vem, bota uma cobra no braço, outra. Eu digo, como é isso, Arlete? Eu disse, não, pô, aqui é o berço da humanidade. A serpente, a cobra piton, ela se arrasta pelo chão, mas tem uma relação espiritual incrível. Lembra do faraó, João Jorge? Tem na cabeça o falcão e a serpente. Algo no céu e algo na terra. E esse sacerdote, ele está criando os filhos dele para cuidar dessas serpentes. Enquanto elas viverem, o candomblé da Bahia, que também tem a serpente, que é justamente o Bogum e o Xumaré, vai ter essa ligação. Não é essa coisa que as igrejas evangélicas botam, o filho... Não, a serpente não fez mal nenhum à humanidade. Ela é parte da humanidade.
Rapaz, eu pirei, de puxa. Então eu queria levar mais 100 anos aprendendo, né? 100 anos aprendendo. E vim do Benin mudado. Fui para lá um hippie, um marxista, leninista e tudo. Com 30 30 anos. anos. Voltei de lá espiritualizado, com fé na vida e com a firme dimensão de mudar o Olodum. Então, em 86, o Olodum saiu com o tema Cuba, um país afro-latino-americano. Em 87, apresentei corajosamente o Egito Faraós. Daí em diante, a gente veio embora. Gravamos disco, construímos a escola do Olodum, apoiamos o grupo Teatro Olodum, fizemos turnê internacional, Europa, Ásia, África, os 5 continentes, e fomos nos relacionando com gente grande. A Turma de Mandela, encontro secreto em Glasgow, na Escócia. Malala, Prêmio Nobel da Paz, Jimmy Cliff, Billy Paul, Alfa Blonde, Matabaru, Gal Costa, Caetano Veloso, Ney Mato Grosso. Aí fomos abrindo. O guetismo é uma doença. O guetismo, você pensa assim, o bairro onde nasci, a casa onde nasci, você não se abre para nada. A música que você toca, a fala sua, você não se abre. Isso é que as elites mais adoram. Que você fique no canto, condenado à pobreza. Condenado a não ter nada. Nós, do Marcelo Pelourinho, com o Olodum, com a cultura moderna do Olodum, a gente foi em busca do mundo. O primeiro lugar que a gente tocou foi na Escócia, em Glasgow, 1990. Era o encontro de barbados, ingleses e Olodum. A gente pegou em Londres, um dia quente, tirou as camisas, foi no ônibus, tá na Inglaterra. Quando chegou na Escócia, a hospedagem era o Bed Row. O Bed Row era o lugar do inventor da televisão. Nós não sabíamos. Aí chegamos lá, Inglaterra, cara, amigo, aqui é Escócia, viu? A moeda é escocesa, nós não temos nada a ver com a rainha da Inglaterra e somos um país independente e usamos saia. Peraí, mas não. E você não sabia que nosso antepassado inventou a televisão, não? Não. Sabia que inventou o uísque. Olha aqui a lista do que nós inventamos. 15 coisas fundamentais para a gente foi inventado pelos escoceses. A gente ficou amante da Escócia. A gente gosta mais da Escócia do que da Inglaterra. Voltamos outras vezes. Velha Londres, show com reggae, candental, jogar futebol no parque contra um time italiano. O Brasil tinha perdido a Copa. A gente foi jogar, levamos um menino de Cosme Farias, Bangalinho. Fizemos um show à noite, uma emoção danada, vibração, Bahia, Brasil. E de manhã, jogar bola com um time de italianos, universitários estavam lá. Eles desafiaram a gente. Brasileiro, vamos jogar para ganhar. Disse, nós vamos ganhar ou na porrada ou no futebol. Como é? Jogamos. Aí, daqui a pouco, o Bangalinho fez 1-0. Pronto, ganhamos. Aí, vamos terminar o jogo? Não, vamos terminar na porrada. Quase que rola. A gente, calma. Um jornalista inglês acompanhou a gente na noite anterior. E foi ver, ele não acreditou que depois do show, artistas jogam bola de manhã. E escrevia um texto interessante, A Revolução da Emoção. Foi a capa do nosso primeiro disco na Inglaterra. O Olodum toca, canta, vem de um bairro tal, luta, é capaz de defender o Brasil jogando futebol com um time de um país que ganhou. Mas, ao mesmo tempo, é uma emoção incrível. Eles não dispararam um tiro depois de chegaram na Inglaterra. Eles não ameaçaram ninguém, mas que semeou uma emoção do samba reggae, semeou. É um texto maravilhoso de um jornalista inglês que não estava lá cobrindo a gente porque pagou, não. Ele viu o show e ele viu a disputa no futebol. Porque também tem uma coisa na minha vida: vencer, ganhar, competir, chegar lá, obter resultados. Isso eu consegui dentro do lugar que eu nasci. Eu nasci, me criei vendo que muita gente perdia. Você perde para as drogas, você perde para o jogo, você perde para o cabaré, você perde para tudo que a sociedade diz. Perdeu. E eu disse, nós temos aqui que ganhar, mudar essa lógica, ser melhor, poder saber falar, dizer o que é, construir pontes. E, ao mesmo tempo, assim, aproximar a Bahia do mundo. Em 1956, a Bahia era uma ilha no mundo. Em 1964, no golpe militar, a Bahia era uma ilha no mundo. Quando eu vim para o Carnaval, a Bahia era uma ilha no mundo. No tempo da música Faraó, só Zezé Malta e Nutella vieram para o Carnaval. Mas depois disso, nós tivemos Henry Gates, o amigo de Barack Obama. Lembra de um cara que foi preso bebendo cerveja na porta de casa? É um dos maiores escritores do mundo. Ele escreveu a Enciclopédia Africana. Tem tudo em todos os lugares do mundo e tem lá o Olodum. E quando ele veio, ele foi dedicatória para o Olodum. E o mais genial
João, é que é o seguinte, eu tô aqui sem conseguir nem falar nada, né? Só ouvindo assim essa sua história, que é a história da gente, né? Desse povo todo. E assim, e vendo o seguinte, você falou de diversas dificuldades, né? Que existiam e que ainda existe. E aí, como é que vocês vêm vencendo isso, né? Com a cultura toda. Sim. Toda essa cultura, assim, eu não vou dizer toda, mas 99% da cultura baiana. Esse povo africano que chegou aqui, né? E que a nossa raiz. Que vence as barreiras sabe? Isso é a Adriana ali me dando uma dica para eu pedir para você fazer uma pergunta aqui da nossa latinha aqui, sim, tá? Que tem umas, vencendo com tudo que um povo precisa para ser vitorioso. Então, assim, a principal coisa é a criatividade. Nós descobrimos anos atrás que criatividade faz um violão tocar com uma corda só, que é o cora. Nós descobrimos que você pode dar palavrão no teatro e ninguém lhe prender. É verdade. Nós descobrimos que você pode botar um bloco com 1 milhão de pessoas na barra acompanhando, sem que a barra reclame. O último Carnaval do Olodum foi sobre mulheres. Foi sobre uma história das mulheres. O desfile na barra, segundo a polícia, teve 1 milhão de pessoas acompanhando. Era assim, ou seja, o bloco que deveria ter sido proibido de desfilar na Barra anos atrás, levou 1 milhão de pessoas para um desfile monumental. Quer dizer, um bloco que desfilou muitas vezes na Carlos Gomes, à noite, quase sem cobertura, mas abatido do coração. Meus amigos moravam e diziam, Jorge, os vidros tremem, e ao mesmo tempo é uma voz só que responde. Se você protesta, força e pudor, uma multidão responde. Junta e todos era numa voz som, Então, assim, é todo o povo cantando e indo em direção ao lugar. Hoje, você pode ver quantas pessoas têm tatuado no braço, no peito, Olodum ou nas pernas. As mulheres, principalmente nas pernas. Está virando uma ideologia de igualdade, de liberdade, de possibilidade. Então, assim, as dificuldades, que bom que elas existam. Que bom que elas venham para ser superadas com criatividade. Para ser vencida. Entendeu? Laicá, Nordestópia. Na Bahia existe uma Etiópia. Pro Nordeste, o Brasil vira as costas. Isso é atualíssimo. Tatal fez em 88, mas é ainda atual. Entendeu? E em Moçambique, de 6 em 6 minutos, o negro vai morrer. Poxa, assim, a situação mudou? Não. A AIDS se expandiu. A poluição em Cubatão. Como um grupo do Marcelo Pelourinho podia pensar na poluição em Cubatão em 88? E Cubatão teve que se reinventar. Hoje a poluição é a causa das águas que estão rolando no sul da Bahia, em Petrópolis, em vários lugares do mundo. E nós estamos avisando. A natureza está pedindo para reequilibrar as forças cósmicas do ambiente. E o Olodum é parte disso. O nome Olodum é um nome simples. Olodumaré é o nome da Nigéria e do Benin. O nome Yorubá. Quer dizer Deus dos deuses. O Deus Supremo. É Amon no Egito Antigo. É Deus entre os hebreus. É Jeová entre os evangélicos. Está aqui agora. Estava antes de você chegar. Vai estar depois que você sair daqui. Não houve criação. Esse personagem mítico está em todos os momentos. Lá atrás, quando as estrelas se separaram, a Via Láctea, o Sol, a Lua, e ele zela por nós. Como zela por nós? O Olodumaré zela por nós durante as 12 horas que o Sol está aí. 12 horas. Quando o Sol se recolhe, ele zela por nós com outro olho. O Sol é um olho, a Lua é outro. O olho direito é o Sol, o olho esquerdo é a Lua. Então ele está zerando 24 horas para que as coisas boas aconteçam. Claro que às vezes escapole, foge, parece que o mal vai vencer, parece que a guerra vai vencer, que o drama dos refugiados do Congo, do Senegal, aqui dentro, ou dos europeus que estão em guerra agora. Mas protesto do Olodum e as músicas do Olodum apresentaram a Bahia a si mesmo. Corisco, Maria Bonita, Lampião, o Vingador de Lampião é o Olodum. Nós falamos do Vingador de Lampião, a Corisco, Maria Bonita, a música de 1990, porque eu vi as cabeças de Lampião no Instituto Médico Legal. Eu perguntava, mataram os caras, dominaram, venceram. E por que essas 12 cabeças aqui? Subia e descia em
entrava lá, então, para uma criança adolescente, ver 12 cabeças decapitadas. É impactante, né? E aí, qual foi o método que foi usado para manter as cabeças? Foram mumificadas. A briga para enterrá-los não foi fácil. Então, você diz, que poder é esse que venceu o inimigo? Você precisa mostrar que aquele inimigo não vai voltar. Então, a música do Olodum, feita em 1990, que era uma música nordestina, nós assumimos o papel de afro, latino e agora nordestino, foi Vingar Lampião. É o Vingador de Lampião. E Maria Bonita mandou ele chamar. Com isso, foi chamado para Vingar Lampião. A letra é linda, né? Nós fazíamos Los Catedráticos. Com ela, né? O Olodum, você foi na quadra da escola de teatro. Sim, sim. E aí nos convidou para a gente se apresentar na quadra do Olodum. Quadra do Olodum. As pessoas do Olodum davam nomes às coisas que nós fazíamos isso. de movimentação. E nós convidamos vocês para ir para o teatro. Foram para o Teatro Santo Antônio, teatro que hoje Martim Gonçalves. E tem uma cena linda que a gente, no final da peça, a gente começa a tirar roupa, né, gravata, folgar a gravata. Síria, Meran e Ami com colar de, né, roupas pretas, vestidos longos, coque alto, colar de pérola. A gente vai desfazendo aquilo e vai dizendo, a plateia sabia que ia ter uma participação do Olodum, mas não sabia o que era, que nós divulgamos. Aí começamos a dizer a letra, retirante ruralista, lavrador, nordestino Lampião, Salvador, pátria sertaneja, independente, Antônio Conselheiro em Canudos, presidente, Zumbi em Alagoas, comandou exército de ideais, libertador, sou mandinga, balaiada, sou malê, sou búzio, sou revolta, arerê. Aí a bateria entra pela plateia, dentro de um teatro, vários percussões de Olodum, só de lembrar, só de lembrar, somos do Nordeste, matou a pau. Eita cabra da pé, Fácil. somos do Nordeste, Aí, ó. eita, taratata, A cidade inteira canta isso. eita, taratata, eita, taratata, tiro, né? Simples. A metralhadora. Eita, taratata. Precisa dizer que era. Como foi? O que foi? Não precisava, diz Não. dessa forma na arte, E né? morava aqui em Salvador uma das mulheres do cangaço, Dadá. Dadá era viva ainda. Ela viva, ela morava em Mussurunga. No Femadum, que antecedeu o carnaval, nós convidamos ela para ser homenageada com o troféu Zama. Pô, vai homenagear o cangaceira. Ela perdeu a perna na última batalha, foi baleada. E ela veio com 16 filhos, 16 netos. É mesmo? Aí, o Pelourinho guerreira. Palco de Madeira, na época. Em 1990, Gal Costa foi chamada para cantar. Gal Costa está lá e a gente disse, agora queremos apresentar aqui a senhora Dadá, a mulher de Curisco, o vingador de Lampião. Ave Maria. Pelourinho paralisou, aí veio tó, a perna dela, tó. Quando ela chegou no meio, que recebeu o troféu, o Pelourinho explodiu. Foi demais. Lazinho entrou cantando, ô Curisco, Maria Bonita. A praça inteira veio. Eita, ela juntou os netos todos, uma imagem de uma mulher negra, cangaceira, nordestina, que sobreviveu ao massacre do seu marido, de seus companheiros, e ao mesmo tempo que morava anonimamente em Salvador. A música ali foi pro carnaval campeã. Espalhou nos bairros, nos ônibus. E taratata era a música de um vingador, de um sanfoneiro nordestino. Era um pouco a música de Luiz Gonzaga, na voz de um bloco afro. Misturou, juntou tudo. Pensado também por esse cidadão que está aqui, pelos diretores de arte, pela intelectualidade do Olodum. Nós tínhamos que provocar e não podíamos ter parado em Faraó. Então tinha que cada hora ir botando uma coisa no lugar. Nós nos apresentamos depois na Inglaterra com chapéu de vaqueiros. Mas o que é isso? Sim, nós somos afros vaqueiros. Nós somos afro-nordestinos. Quem é Luiz Gonzaga? Se não o homem negro da música dos vaqueiros. Ah, mas sim, a gente até hoje toca muito São João. Ah, mas sim, nós somos afro. Mas não é só isso, nós somos isso. O que é ser mas afro, aquilo, né? Afro mas não acolá. tem limite, né? É uma possibilidade ampla. Se a gente for
numa nave para o espaço, nós vamos continuar sendo um afro, mas nós vamos ser um cosmonauta. Nós vamos olhar para a Terra e ver a Terra de uma forma que a Terra é. E se a gente transferir sangue, é como pessoas. Se a gente ajudar a humanidade a melhorar, é porque nós somos afro-melhores. Então, assim, cada carnaval desse dá pra gente conversar e ter imagens incríveis. Veja. Para alimentar uma década, né? O bloco que saiu falando de Lampião, de Curi, saiu todo de preto em homenagem aos Tuaregs. O bloco Afro sai de preto. Vamos sair de preto, a ideia de Alberto Pinta. Como é? Vamos sair de Tuaregs, homenageando Curiço, Maria Bonita e Lampião. Terminou o carnaval, o Correio da Bahia botou a matéria. Lampião está vingado. Com o Olodum, a história do cangaço chega em Salvador Urbana, contempla a cidade inteira e uma música ganhou o carnaval por representar todos que estão na periferia de Salvador, que veio do sertão. Ou nós achamos que todo mundo de Salvador nasceu e se criou aqui. Tem toda a gente que vem, 2, 3 gerações que saíram dessas brigas, dessas lutas e que se viram representados naquilo ali. Um exército libertador. Antônio Conselheiro presidente. Quer dizer, você diz assim, pô, é uma história que não é ensinada para nenhum dos que estão nessa sala aqui. Quem foi Antônio Conselheiro? Como ele morreu? Ele morreu na última batalha? Não, ele estava morto. Quando o exército chegou, pegou ele, desenterrou, cortou a cabeça e trouxe. Nós estamos precisando parar de que essa história de violência deixe de ser normal, de existir. O Olodum é pela paz, paz absoluta. O Bloco do Mangue, do lugar que tinha facada, gilete, tiro, violência civil. A gente tem feito tudo para isso acabar. Nossos bairros pobres não precisam de violência. Não precisa praticar violência um contra o outro. A violência civil, é preciso ter paz para progredir, para desenvolver, para ter paredão, para ter música, para ter teatro, para ter samba, para ter quadras que as crianças possam frequentar. E Salvador precisa, pela cultura, ser uma cidade. Uma cidade como Salvador, que oferece espaços segregados, não tem incentivo para a cultura, ela não é uma cidade. A cidade precisa de trabalhar, viver e ter cultura. Vamos pensar em Paris, em Londres, em New York, ou na cidade africana, no Cairo, em Accra, em Nairobi, Joanesburgo ou Durban. Tem que ter cultura, porque ninguém é apenas animal para comer e dormir. Ninguém é apenas um selvagem para trabalhar 4 horas no ônibus de qualquer lugar de Salvador, Tapituba, 2 para ir e 2 para voltar. E que hora essa pessoa vive em função do outro, do né? outro. E a família que ele tem em casa. E é obrigado a comprar celulares caros, é obrigado a ver consumo na televisão. Então, assim, nós estamos num outro momento agora. 2 anos de pandemia, sem atividades muitas na área da cultura, na área artística, que é a força de Salvador, que é onde a maioria se expressa para trabalhar, para sobreviver, e temos que nos reinventar. Nós vamos ajudar nisso. Nós estamos pensando como fazer, o que fazer para inventar isso, para reinventar isso, para trazer para alguma normalidade. Bloco, ensaio, o próprio Banco Teatro, a Escola Olodum, que volta agora a partir de maio, com novos cursos, com novas formações. Nós temos uma banda mirim famosa de crianças e adolescentes que chegaram à universidade agora, que estão na OAB, que estão vivendo fora do Brasil. Então, assim, se o bairro pobre tem esperança, é agora que a gente dá esperança. Sociedade, governo, influências digitais, formadores de opiniões. O Olodum é um formador de opinião. Então, a gente nunca fala, use armas, mate, persiga uma menina, violente. Não, a gente só fala de energia positiva. Ela demora de produzir resultados. Mas quando ela produz resultados, o ambiente geral é outro. Havia uma África do Sul com apartheid, com bastante violência e separações. E a África do Sul com Mandela, com Desmond Tutu, ainda não cessou todos os efeitos, não. Mas já é outro país. Foi campeão mundial de rugby, fez uma Copa do Mundo, tem corrida de Fórmula 1. Não é um paira na sociedade. A forma que nós da Bahia vivemos, nós somos um paira na sociedade internacional. Todo mundo sabe que tem racismo aqui profundo.
Todo mundo sabe dos indicadores que 100% das mortes de pessoas na Bahia são pessoas negras. Todo mundo sabe aqui que em 475 anos de vida de Salvador, não há oportunidade para descendentes de africanos. Todo mundo sabe que nos próximos 40 anos está pensado para nenhum africano ou descendente ser eleger prefeito, governador ou senador. Isso parece bom, mas repercute lá fora. Pô, como é que você está falando dos Estados Unidos, da Austrália, da África do Sul, de Israel? Como é que você trata a população negra aí? Você já sabe que vai ganhar. Como numa democracia já se sabe que vai ganhar. Como o sistema educacional, as escolas são tão desaparelhadas. A cultura do grupo precisa de escola, precisa de educação, precisa que nossos jovens saibam ler e escrever, saibam assimilar palavras. Ranavalona, Rainha Maqueda de Axum, Tutankhamon, Akhenaton, Imhotep. Se isso não está nas escolas, como as pessoas vão se espelhar nisso? Revolta dos Búzios, João de Deus, Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga, os jovens da Revolta dos Búzios foram mortos na Piedade. Foi uma luta para botar lá as estátuas, para botar lá quem eram eles. Agora vai vir o aniversário de Salvador, preste atenção. Nenhuma autoridade vai falar desses personagens. Eles são os únicos 4 baianos que foram mortos por lutar por 2 coisas: liberdade e igualdade. Teve gente que lutou pela liberdade, mas lutar pela liberdade e igualdade, escrever sobre isso, deixar 11 avisos escritos, há de chegar o tempo que todos seremos iguais. Aviso ao povo baiense. Há de chegar o tempo que todos seremos irmãos. Essa profecia precisa se realizar. Porque uma sociedade civilizada, ela produz novidades, ela produz acesso para mulheres, para quem é do interior, para quem escreve com a mão esquerda, para quem usa óculos, para os descendentes africanos aqui. Nosso antepassado e nós construímos essa cidade, a Princesinha do Sul, a cidade portuguesa chamada Princesinha do Sul. Tal era a riqueza que há 165 igrejas, uma de ouro, uma de prata. 5 dessas igrejas tem lá uma obra de arte de africanos escravizados fantástica. O Cabra está no Alencar. Por que demos isso tudo a esse lugar e recebemos tão pouco? Nós estamos falando disso, uma reparação histórica. A Bahia precisa nos dar mais do que nós oferecemos. Nós demos o candomblé, a capoeira, a música preta, os blocos afro, os afoxés, a Laís do Feijão, Mãe Estela, a Cota Valdina, temos Mário Guzmão, Eric. Se tirar tudo isso, o que é que fica, né, João Jorge? Fica muito pouco, né? É uma terra arrasada. Eu estou aqui assim em estado de êxtase, porque a gente começa, né, esse bate-papo com esse livro aqui, Fala Negão, né? E aí eu estou aqui diante de uma figura que eu já conheço, assim, né? Já conheço assim um pouco da sua história, do trabalho que você vem fazendo, mas eu estou assim aqui, não tenho nem palavra para dizer como é que está o meu estado, porque é o seguinte: por que nós, brancos, que ocupamos os lugares de poder nesse país, não tomamos vergonha na cara, entendeu? E não aprendemos essa lição que é dada, a transição, não é? Por um povo que tem na sua cultura o outro, né? Aberto ao outro, a generosidade, a igualdade, a liberdade e a igualdade, como você falou aqui, né? Então, assim, o que é que falta no povo brasileiro? O que é que falta nos governantes de cada cidade dessa do interior da Bahia, governo do estado, presidente da república, né, senadores, todas as pessoas que ocupam lugar de poder nesse país, que só é dado esse lugar de poder pelo próprio povo. Sim. O que é que falta nesse povo? Bater na cara deles, assim, né? Nessa nossa cara, e reconhecer que nós estamos sendo e repetindo uma barbaridade, uma ignorância sem tamanho no mundo, né? Exato. Porque o que seríamos nós, baianos, se não fosse todo esse legado que você traz aqui de forma bonita, assim, né? A Catarina Paraguaçu é a mãe da Bahia, é uma indígena, né? Quase não ouve falar disso. Aí está usando muito. A mãe da Bahia é a Catarina. Mas ela, sim, por que a mãe da Bahia não pode ser indígena?
Você pensava que a mãe era mãe preta, a mãe da Bahia é mulher indígena. E é uma mulher, né? Aí você tem as mães de santo do Santo, candomblé, que Antônio poderosas. Misério fala do poder da mulher baiana, né? Você vê Que é mãe Estela, mãe Bacota Valdina. tem filhas, né? E menininha. filhos naturais, mas Isso. é mãe de uma nação, de pessoas que chegam ali em busca de educação, de cultura, achego, né? De axé. de carinho. Por exemplo, Araí do Feijão, que morreu agora recentemente. A casa dela, na Rua da Laranjeira, é um consulado internacional de afeto, de chegada. Você diz assim, poxa, como que pode essas mulheres, nas dores que vivem, ser tão acolhedoras? Porque, assim, a generosidade dos nossos antepassados e nossa agora acolhe. É raro você ter aliados como você e outros que, além de participar conosco, compreendem que é preciso mudar isso. Quer dizer, eu estou falando de 65 anos atrás, em que a minha vida deveria ter sido diferente da do meu pai, do meu avô, da meu bisavó e todos. Então, quando eu olho, todos eles viveram esses mesmos dramas. Fazer uma sessão de classe média e chegar aos impedimentos. Procurar ter formação, como eu procurei, enquanto advogado, enquanto mestre de direito público, mas eu sou, na realidade, um doutor em cultura popular. Eu sou um antropólogo que lida com a cultura popular no seu fazer, em produzir isto, em mostrar um carnaval seguinte, roupas, alegorias, uma coreografia, uma festa teatral de milhares de pessoas. Veja a importância das pessoas se vestirem como cangaceiros, tuaregues, ou como deusas das águas, ou como faraós. O orgulho que foi as pessoas estarem ali. Nós também criamos coisas, nós fizemos algo, nós temos algo para apresentar essa cidade. Uma identidade própria, né? E já que nós somos criativos e generosos, a sociedade vai ganhar quando acabar com esse racismo, com esse apartheid, vai ganhar economicamente, vai ganhar socialmente, todos ganham, né? vai ganhar no nível de paz. É incrível que as pessoas não percebam isso. Não basta morar num lugar ultraprotegido. Você tem que viver uma cidade. As cidades é criação e receita da humanidade. Quando você deixou de ficar na caverna, no galho de árvore, você se juntou com alguns e faz um clã. Do clã você fez a tribo. Da tribo você foi morar na cidade. E por que foi morar na cidade? Para se proteger de animais, para vender produtos, vender o excesso de produtos e para conviver socialmente. Se isso não acontece, você pode voltar para a caverna, pode voltar para as árvores. Porque eu estou pensando, você descrevendo esse cenário, né? Sim. E aí o homem fugindo de várias coisas, chega na cidade e ele encontra o maior animal, né? Maior predador que pode existir do homem, que é o próprio homem. Ele mesmo. É ele mesmo. Ele ou ela. E com a voracidade que torna às vezes impossível compartilhar. Normalmente o homem da cidade não sabe plantar, não sabe construir. Isso que perdeu, né? Perdeu Ele isso lá na já está em caminhada, algo que já existia antes. Mesmo nas cidades novas, mesmo nas cidades antigas. Tá bom, ele não sabe nem por onde passa o encanamento daquela casa. Aí você tem, o homem do campo produz, mas não vê a cidade. Não tem os benefícios da cidade. Vários lugares da Bahia, no interior, não pega celular direito. Nós temos péssimas estradas. Com isso, a circulação da riqueza e dos baianos é limitada. Muita gente de Barreiras e tudo não conhece Ilhéus. Muita gente de Ilhéus não conhece Barreiras ou as quedas d'água nas cidades perto de Barreiras. Muita gente da Bahia não conhece o Rio São Francisco. Por quê? Porque nós somos um estado do tamanho da França ou da Alemanha e nós não temos estado aqui que permita você sair do recôncavo. E por quê? Porque com isso a circulação toda é proibida. Nós somos uma população maior rural do país, é a da Bahia. Algo está... E essa população é muito pobre. Eu fui a Cabaceiras do Paraguaçu agora, para a feira literária lá na aniversário do poeta, né, Castro Alves. Você esteve lá também, não foi? Eu tive lá. Lancei esse livro lá. E aí eu fui vendo a estrada e disse, pô, mas como a Bahia é pobre, como nós temos... Passa para entrar ali para Cabaceiras mesmo, é um barzinho, é um sinuca, é assim, uma casa aqui, outra ali. Você diz, imagina a educação de uma criança e adolescente aqui. Tão rica e tão pobre, né? Você tem alguma universidade ali perto? Não. Você tem escola ali perto? Não. Você tem trabalho ali? Não. Você gerou alguma fábrica ali? Não. É bem diferente, pô. Então, assim, está na hora da gente desenvolver a Bahia liberando essas forças. Toda aquela população daquela região é afro-brasileira. Você vai para Cachoeira,
vai para Santa Amaro, vai aqui para Valença e tudo, é população brasileira. Quando vai mais para o sul, é população indígena. E os baianos parece que são os brancos do Recôncavo. Que é uma coisa meio estranha. Como é que você só é baiano branco no Recôncavo? E essa coisa de ser branco incomoda? Não. O cara parece que está no outro mundo. Agora, não viaja para lugar nenhum. Porque, vem cá, você é da Bahia? Você conhece o Olodum? Você já foi no Ilê? Você sabe da cultura? Ah, não sei não. Tem amigas minhas que disseram assim, Jorge, e nem sabia que tinha negros na Bahia. Morando em Salvador. Pois é. Foi é aquele possível, período de explosão do Pelourinho que as meninas foram beijar lá no Pelourinho. Dizem, pô, vou beijar o neguinho, que coisa, fujo do meu bar, vou para lá. Porque ele disse assim, não, eu ficava no colégio São Paulo, né, no apartamento e o aeroporto. Gente que vivia isso coisa. E se você furar o carro na São Martim? Ah, vai ser uma tragédia. Porque ele não conhece a cidade, não viu a cidade. Então, aqueles eventos dos anos 90 no Pelourinho levou muita gente a perder o medo do lugar. Que era a cidade proibida, como a cidade proibida de Pequim, o Palácio Celestial. Ninguém pode entrar, ninguém pode vir. Por que era proibido? Porque era humano, que era brega. Era uma zona que a cidade não queria se misturar. Eu me misturei com o meu ginásio, meus colegas de ginásio. E é esse povo daí, né, que cria essa entidade. Que dá um patrimônio como o Olodum para um estado inteiro. É de uma generosidade, é um coração aberto. O nome já é música, né? Olodum, né? É uma... A batida do samba reggae, aí vem Paul Simon, aí vem Michael Jackson. Aí todo mundo, mas tá vindo por quê? Meu amigo, o mundo inteiro reconhece nesse espetáculo social que é o Olodum, uma música, uma força coreográfica. Então, eu ouvi você falando de como é que Michael Jackson veio para cá. Sim. E é interessante, né? O que é que despertou o olhar de Spike Lee, né? Conte essa história, que é bonita. Nós fomos para New York com Paul Simon e depois terminou tudo, daquele grande show, ele disse, querem fazer o quê? Olha, nós queremos ir no Brooklyn conhecer Spike Lee. Ele pegou o telefone, ligou para Spike Lee, olha, o Olodum está indo aí para conhecer vocês. Cada um vai ter $2.000 para gastar. O motorista cubano levou a gente em 2 vans para o Brooklyn. Chegou lá, Spike Lee estava lá, vimos tudo, conversamos com eles. Por favor, venha à Bahia, filmar a Bahia. Ele disse, mal o quê? Lá tem um bocado de negro, aqui também tem negros. Na África também tem, mas lá tem uma negritude especial. Você vai gostar muito de ir lá. Deixamos 90. Em 96 ele mandou uma fita cassete com o áudio de um artista que ele não disse o nome, que é 215 percussionistas, 2 dias de gravação no Pelourinho, 1 dia de ensaio de gravação. E quando a gente ouviu, disse, é Michael Jackson. Só que Michael Jackson era nosso ídolo, meu, de Billy, de infância, do Black Paul, lembra? Jackson 5. Então ele disse, pô, Michael Jackson tem que gravar com a gente? Aquele cara preto, do cabelo Black Paul, não, era outro cara. Mas continuava com a mesma essência. Com a mesma essência, a música. Mesma cultura, mesmo vigor. Foi o maior astro de música internacional. Ele vestiu essa camisa aqui, não foi? Uma das que ele vestiu, essa aqui. Isso, essa é. E abriu, rasgou aqui, ó. E rasgou aqui, assim. Ele que rasgou. Ele rasgou. É ele que rasgou. Todas que ele pegou, ele rasgou. Eu vesti essa camisa outro dia na Festa Literária do Pelourinho para fazer homenagem ao Olodum e ao Pelourinho. E a Michael Jackson, né? Essa camisa é linda. Michael Jackson, por quê? Ela chama Michael Jackson. Tem essa e tem a indiana, que é super colorida. Eu boto um óculos para ficar parecido com ele, sabe, para tirar onda assim. Quer dizer, o maior astro pop internacional esteve aqui com o Olodum, gravou com uma camisa como essa. Que maravilha. Com chapéu, se emocionou, fez o dia inteiro, no final da tarde, foi para um canto com a banda, com Billy Jackson tocando com ele, começou a chorar copiosamente. Aí Spike Lee, porque ele nunca viu nada igual a isso. Ele já esteve na África, já viu agora. O som que vocês estão tirando aqui é o som de uma orquestra de tambores. E aquela alegria dele sai saltitando ali pelo terreiro, brincando. Ele ficou totalmente solto, de calça jeans. Em casa, na tribo, Billy Jackson, crianças, adolescentes. Nós chamamos naquele momento de o exército de samba reggae. 215 pessoas, camisas diferentes. Spike Lee virou amigo, voltou outras vezes, filmou o carnaval, filmou outras coisas com a gente. Tem uma relação histórica com o Olodum. Assim, pô, temos a Bahia, aquilo ali. É o clipe mais visto da Bahia em todos os tempos. Em todos os. Quando ele morreu, 2 milhões de pessoas viram o clipe de novo. Agora o Spike Lee fez uma nova versão. De novo, mais de 2 milhões de pessoas. Não estou falando de 20 milhões de seguidores, não.
Eu estou falando de 2 bilhões de pessoas. É muita gente. É a no imagem mundo, da né? Bahia pura. E essa imagem é muito linda, né? De ter o rei do pop, né? De todos os tempos. Dentro. Dentro ali da tribo dele. Isso. Essa é a tribo dele, né? Se reencontrou. É. Ele já tinha feito um vídeo nesse caminho, que é Remember the Time, com Ed Murphy, que ele mostra o Egito Antigo Negro e tudo. Mas ele não conseguiu ali ter a força que foi ele estar com os seus diferentes africanos, diferentes cores, e ele ali dançando e brincando uma música que é Eles Não Ligam Para Nós. Eles não ligam para nós. Eles não se importam conosco. Que ainda é atual. Uma denúncia assim pro mundo. Pô, ouvir, entendeu? né? Veio- Aí você tem policiais, cai, nada daquilo foi programado. Ali são policiais mesmo. Mesmo. E ele com aquela chega- autoridade Isso, em cima. entendeu? E a gente vê que há um respeito dos policiais com aquela figura. Com o o cara discurso expor- dele. Isso, aquilo é uma coisa inédita, Cara, né? pô, esse cara é um aço, tá tocando em mim, eu vou fazer o que eu Pois prender ele. é. Pois é. Entendeu? Dizendo o quê? Uma verdade. Então, assim, Pare com isso. a verdade pare, é superior ali, né? E assim, nós ficamos pasmos. O nosso público na Alemanha era de gente de 40 anos. Gente que já tinha vindo ao Brasil. Ó. No ano seguinte, a turnê foi para 15 anos. O público mudou. Em Gana, 2 meninos vieram falar comigo. Vocês tocaram com o Michael Jackson? Foi. Eu adoro vocês. Eu digo, como? Porque nós éramos uma imagem do Brasil. Ele é a imagem internacional. Foi junto. Uma confluência. Pergunto, Jackson, quanto a Bahia deveria pagar por esse clipe? Pô, a vida toda. E muitas vezes a gente tá perto de não ter patrocínio no carnaval. Pois é. Ou no Femador. Como é que pode um negócio desse? Quer dizer, entende como você não compreende a sua riqueza? Tá, aí você traz uma questão que é o seguinte: eu ainda não vi, por exemplo, no desfile do carnaval, nas mídias televisivas nacionais e internacionais, o Olodum saindo tipo 9 horas da noite, Sim, nem sim, um sim. Malê de Balê, Sim, nem sim, um sim. Buzenza, nem. Como é que se explica também isso, né? Basicamente, as TVs insistem que não podem cobrir carnaval à noite. Só que o carnaval do Rio é à noite, o carnaval de Trinidade e Tobago é à noite, em vários lugares do mundo o carnaval é à noite. Não há nenhuma dificuldade técnica para você desfilar à noite. Nós desfilamos na Barra no domingo, 3 horas da tarde. Nós somos o primeiro. O que acontece? Muitas empresas de televisão não transmitem, só passa a transmitir depois de 6 horas. E nós desfilamos na terça-feira agora, 1 hora da tarde. Justamente para fugir dessa segregação do tempo, segregação do time, do horário. Ah, você não filma porque é à noite, então vamos para tarde. Como o Olodum hoje é uma força incrível, é mais filmado do que o Malê de Balê, do que os outros blocos afros. Leva mais tempo na televisão. Ainda assim, não é um tempo adequado à importância do carnaval que a gente faz, do desfile que a gente faz. Seria muito mais interessante se tem um trio elétrico e um bloco afro. Um trio elétrico e um bloco afro. Se der 40 minutos para um trio elétrico, dê 40 minutos para o bloco afro. Bloco afro. E saiba dizer o que está ali. A alegoria, a Exatamente. roupa, a música. A história que de fez cada música. um, né? Aquela senhora que está desfilando ali com o cabelo assim, aquele adolescente. Porque é o que a gente faz no Rio de Janeiro. Eu digo, a gente faz porque no Rio de Janeiro você tem sambistas transmitindo, você tem gente de samba transmitindo, tem um Alessandro Brandão transmitindo. Dizendo, olha, ali é Dona Tal, ali é fulano, aquele ali é o passista tal. Aquele... Por quê? Porque é para qualificar o espetáculo. O espetáculo do Rio é lindo. Compete com a gente, mas tem que dizer, é lindo. É lindo. É um espetáculo do mundo inteiro. É um espetáculo de obra popular. O espetáculo da Bahia é participação popular. Você também precisa detalhar. Ah, vem um trio ali. Não, esse bloco tem tal história, veio de tal lugar, fez isso. Dá referências. Nós estamos falando aqui sobre as referências da Bahia, do mundo, do Nordeste brasileiro. Da estampa de camisa que mais vende da Bahia no mundo é a camisa do Olodum. Há muitas camisas que vendem do mundo. Bob Marley, Che Guevara, Olodum. Sim, você vai na rua, você vê a camisa do Olodum. Você vai na Índia, você vê. 3 guerreiros, né? Símbolos que deixam de ser símbolos locais e passam a ser figuras transnacionais. Quantos conhecem Che Guevara? Mas para um jovem é bom usar o cara de óculos escuros, de boina. Quantos conhecem Bob Marley e seus dreadlocks? Quantos sabem da filosofia Rastafari? Quantos conhecem o Olodum? Mas o cara vê vários lugares da África, chegou e tem a camisa do Olodum. Deveria ser vendido na Nigéria e do Benin, porque é o nome iorubano. Mas você chega no Senegal, o cara tá. Você vai na África do Sul, o cara quer a camisa. Me dê. Porque com Michael Jackson, com Paul Simon, com Sadal Watanabe, com Alpha Blondy, com Jimmy Cliff, foi criando essa simbiose.
Nós somos a orquestra dos grandes artistas mundiais. Normalmente é a pessoa que toca. Quem tocou com a Fablone a música Bahia? Você depois pode ver a música Bahia. Deus é mais, Deus é mais. Em português, ele canta em francês, em diula e em hebraico. Então ele fez uma música para Bahia por amor ao Olodum. Coco Debele, do Mali, um sapateiro que faz reggae. Chegou na Bahia, babá, olha, obrigado Olodum, pessoal. Ele veio a Bahia por causa do Olodum. É isso que é interessante. Porque Entendeu? para nós aqui, para muitos, olha, Olodum tá com Michael Jackson. Sim. E para Michael Jackson tá com Olodum. Então é um encontro de valores. É né? inversão vai lá, mas não, pô, sabe me gravar com a gente no Pelourinho. Ele sabe Na a ladeira do importância que Passo. tem o Olodum no mundo, né? Mas quando é que você gravar com a gente? Coco Dembele, agora está na Bahia, Ramiro Naka, da Guiné-Bissau. Ele vai fazer uma transmissão de Skype para Guiné-Bissau e vai gravar 2 músicas conosco. Pô, você acha que nós estamos implorando para alguém me gravar? Não. Tem um grande cantor pop da Geórgia que vai gravar com a gente. Não é da Rússia nem da Ucrânia. Da Geórgia. Olha, nós já gravamos com um Rastafari reggae judeu. Gravamos uma versão dele de Jerusalém. Você disse, pô, como é isso? É música global. A música produzida pelo Olodum na Bahia é uma música global. Ela transita entre Argentina, Uruguai e a Coreia. 20 anos que nós fomos à Coreia. Eu disse, pô, é possível fazer música global. Eu não posso admitir que apenas a valsa, os boleros de Ravel seja música global. Não posso admitir que somente Elvis Presley seja música global. O Creedence, que eu adoro ainda, que tem várias músicas. Ou seja, eu gosto de rock. Porque o rock é uma música negra que foi inventada por negros para dançar, para cantar e tudo, e que foi apropriada por outros setores, e que bacana. É uma energia. O que quer dizer a música rock? Pedra. Nós que adotamos e gostamos da filosofia Rastafari, achamos que pedra é uma coisa bacana. Como nós achamos que maconha é uma coisa bacana. Por que achamos que maconha é uma coisa bacana? Porque a planta é a semente que veio da África. Olha o Ponto de Equilíbrio cantando. Olha Edson Gomes cantando. Olha os próprios reggae do... Tem uma cita de Bob Marley. Todo mundo se emociona pela forma, pelo jeito, pelo papel do baixo, já que lá não tinha tambores, e pelo canto, vai falando de um amor, ou one love, ou redemption song, entendeu? Ou a Fablone cantando Jerusalém. Jerusalém, eu te amo, estou aqui, eu gosto de você. Entendeu? Porque é a capital de 3 grandes religiões. Então, é shalom, é pedindo paz, pedindo perdão. Um africano da Costa do Marfim, cantando na praça do grande muro dos templos judeus. Então, essa música vendeu 1 milhão de discos quando lançou em 1990. Apresentou ele a Paris como um grande artista. O show em Paris foi fantástico, porque chegava um artista novo da Costa do Marfim, com uma linguagem incrível, global. Se é africano, Costa do Marfim, e fala de Jerusalém, e dizendo que ama Jerusalém, que gosta de Jerusalém, que não tem a ver com a briga de judeus e árabes, que quer algo melhor. O templo de Jerusalém agora. Nós gravamos Jerusalém em junho do ano passado, com uma cantora sul-africana, que é uma dança incrível que tem aí agora. Então, assim, o coração do Olodum, ele é o coração universal. A alma do Olodum é soteropolitana. A alma do Olodum é Salvador com a ladeira. É a ladeira da montanha. É a do Lacerda. É o Forte de São Marcelo. É as catacumbas que as igrejas têm e o mercado do modelo tem. As pedras do Pelourinho fizeram a emoção do Olodum. A minha emoção. A emoção do bloco Olodum, do canto do Olodum. É um canto pesado, libertário, amoroso. Vem, meu amor, me tirar da solidão. É lindo demais. Me tirar da solidão. Então, uma música. Agora também tem Protesto do Olodum 1 e 2. Então ela tem assim essa coisa de falar do bem, propagar o amor, mas dizer há dores aqui que nós temos que resolver. Você diz, pô, você está falando do Olodum coração e alma, sim. Alma rebelde da Bahia, alma rebelde de Salvador, que vai completar agora 473 anos.
alma rebelde de um povo e coração de o futuro que está chegando. Se a gente olhar agora, Jackson, para os últimos 37 anos do Olodum, o futuro chegou. Se a gente olhar para o bloco de 7 instrumentos do Marcelo Pelourinho, pobre, tido como um bloco de puta, viado e ladrão, que não era nenhuma elite negra, que tinha na época o Badawi Grande, tinha na época o Ilê Grande, tinha na época Internacional, as Corujas, que vem ocupando um lugar incrível no Carnaval de Salvador, na cultura da Bahia, na cultura nacional, com marcas. João Silva, Eusébio, Zulu criaram essa marca, Paz e Panafricanismo, que emite raios para todos os lugares. Vamos lá, tem muito mistério, mas esse mistério, isso é um sol. É o sol da negritude. O sol é o guia. Vai para onde? Siga o sol. Esse sol tem cores do panafricanismo, amarelo, ouro, o verde, as florestas da África, o vermelho, o sangue da nossa gente, o preto, a raça negra, o povo negro, e o branco da paz internacional. 18 países têm essas cores. O reggae usa essas cores, mas não foi inventada por nós. É cores de Marcos Garvey, dos pan-africanistas, que disseram, olha, use essas cores quando morrer. Meu amigo. Tá bom, né? Tá certo? Palmas pra você. Muitas horas, minha emoção pra caramba. Não, Jorge, é o seguinte, a gente até brinca aqui, põe umas perguntinhas aqui, né? A ideia é conversar, mas eu quero dizer para você que eu não me senti assim. Uma pergunta para você, meu amigo, é o suficiente para você trazer tudo que você precisa, que você vem trazendo, né? Assim, para mim, alegria e emoção de estar aqui ouvindo você. Sim. Assim, eu já conheço um pouco e respeito, né? Eu sou discípulo de Mário Guzmão, eu comecei a fazer teatro com Mário Guzmão. Isso. Lá em Itabuna, e Mário Guzmão já falava do Olodum, né? E você falou lindamente dele, eu nem sabia que ele é que trouxe o teatro para o Olodum. Isso. Então isso que Márcio Meirelles vem fazendo agora, que é muito bonito, é uma coisa que surgiu também da cabeça daquele negão, né? Então assim, eu já conhecia, ele levou, ele chegava lá em Itabuna, ele trazia os alabês do candomblé, né? De um terreiro de candomblé, para ensaiar com a gente, e ele mostrava pra gente algumas coisas. Depois o Olodum gravou com pequenas variações aquela música Ainda eu, go. Aí uma música dele. Ele que trouxe isso, né, pra cá, né? O Ainda eu ele pegou na Nigéria, Ainda eu, trouxe, ele gravou Kosisikelele, África, Malupacani, Sopondo Ayo. Daí, Ainda eu, go. Ainda eu, go. Aí ele fazia Lua Majaíbe, ele fazia Biocurô. Ele cantava assim. Baba Majalá, Baba Majalá, Biocurô, Majalá, Biorum. O pássaro volta para o começo do conhecimento. Mário Guzmão nos encontrou nos anos 80, andávamos assim, ó. Ele vem cá, levanta a cabeça, olha direto, nunca baixa a cabeça. De Mário Guzmão para cá, toda a conversa das pessoas, sim, diga, prefeito, governador, pois não, diga, sim, o que é que está vendo? Como é? Não é arrogante, não, é assim, olho nos olhos, igual, postura igual, estou em matéria, resolui osso, reflexo, negão e negona cantando, tem que falar correto, reflexo do sol, brilha em Olodum Maré. Por que você está falando errado? Porque negão fala, não. Botava a régua na escola Olodum. Professor o cara, Guzmão. Mestre Guzmão. Reflexo. E dizia, tua matéria, cadê? Para de ficar, não, erecto. E olhando. Até para as pessoas fazerem teatro lá com ele, era assim, o ator não é intérprete de si mesmo, é intérprete da vida. Então, meu amigo, transmita. Pô, pessoal, Mário era professor da escola Olodum. Eu andava de cabeça baixa. As mulheres do da cabeça baixa. Ele vivia me corrigindo a minha postura, que eu sou assim, sou curvado. Ele pegava e fazia assim. E aí, pra gente hoje, mas vocês falam olhando na cara, sim, qual é o problema? Nós falamos olhando na cara, aprendemos com o príncipe. Mário foi criado com mulheres. Ele foi criado em Cachoeira com várias mulheres. Ele tinha uma altivez, era um homem enorme. E ao mesmo tempo, de um coração fantástico. Ele doce de pessoa. Foi meu companheiro de viagem para Angola. Vamos para Angola para ele ver tudo. Porque eu digo, Mário, você tem que ir à África, Mário. Ir à África congolesa, à África angolana. Isso mostra que várias pessoas ensinaram a gente. Veja, João Jorge não é João Jorge. É Mário Guzmão. O Olodum não é o Olodum.
Mário Guzmão, é Grande Otero, Zezé Mota, Mandela, as conversas com o grupo dele, Alfa Blonde, Daúda Johnny do Senegal, Lamar. Essas Yalorixás todas daqui da Bahia. Mãe Estela com o Olodum, né? Macota Valdina foi comigo para Angola. Então, assim, a gente teve um trato com o candomblé, um respeito com essas orixás, para além de beijar a mão. Eu sou um homem, no geral, muito autoritário, muito intenso. Quem é que eu beijava a mão na cidade de Salvador? As senhoras do candomblé. No geral, eu me considero, mas quando vai minha mãe, respeito absoluto. Aí você, são religiosas. Como eu tenho respeito a padres, a pastores. E esse respeito religioso ajuda o Olodum trafegar. 90 anos de Mãe Estela, nós estávamos aqui no São Gonçalo, tocando para a Mãe Estela com o maior carinho. No enterro dela, eu estive presente junto com meu filho, Marcos Edicum e Bete Capinã. Macota Valdina, agora, Alaí do Feijão. Quer dizer, essas senhoras da Bahia, você juntar as negras senhoras da Bahia e Catarina Paraguaçu, você vai ver que essa é uma terra mãe do Brasil, uma terra de mulheres mãe. E a Bahia precisa respeitar essas mulheres mães. Na obra Amadiana, que é a obra de Jorge Amado, ele sempre respeita as mulheres, bota um Código de Liberdade das Mulheres e tacava o pau nos coronéis. Exatamente. É de propósito que ele empoderava as mulheres. Então, o que a gente está precisando hoje é ver isso, né? Porque a gente precisa de mais mulher no lugar do poder. Do poder. E para isso a gente precisa tirar alguns coronéis que ainda insistem em permanecer no poder, né? E estamos conseguindo devagarzinho, mas a gente vai conseguindo. O futuro está chegando, sabe? Isso aí. Está chegando rápido, vai ser mais rápido do que a gente imagina. E agora a gente tem pela frente um mundo pós-Covid, em tese. Que tal a gente fazer um mundo melhor? Tá na hora, né? Bora. Então, eu acho que com essa lição, meu amigo, acho não. Quem quiser que não aprenda, com essa lição que você trouxe aqui. Mas eu quero que você fale só um segundo desse livro aqui. Deixa eu pegar. Fala, negão, que eu penso que o que você falou deve estar aqui dentro desse livro, né? Assim, muito do que você falou está aqui dentro, né, desse livro. É o seu segundo livro. É o segundo. Esse livro, ele é uma coletânea de ideias e palavras, em entrevistas publicadas, em escritos, em viagens de ônibus, em viagens de avião, Maravilha. em olhar o mundo de fora. E eu pensei muito na igualdade. Então, fala, negão, uma provocação. Sim. E o discurso sobre a igualdade? Como é a igualdade? A gente pega na igualdade? Não. A gente pega na liberdade? Não. Pega na fraternidade? Não. 3. E desses valores, qual é o mais importante? A igualdade. A igualdade. Essa é uma foto na Etiópia, da igreja de Lalibela, igreja de São Jorge de Lalibela. A contracapa também é na Etiópia. Essa contracapa linda, hein? Na igreja de São Jorge de Lalibela, braços abertos. A igualdade é se abrir os braços para oportunidades. Maravilha. Todos devem ter oportunidade. Esse livro é seu, eu vou fazer. Maravilha, meu amigo. Com muita honra, muita alegria de ter você aqui. E aí esse espaço aqui está aberto sempre para você, pro Olodum. João Jorge, presidente do Olodum. E olha, meu amigo, pelo que você me trouxe hoje aqui com a sua cultura, você tem que ser presidente dessa nação brasileira, tá? Sabe, tá mais do que na hora da gente ter no poder, né, nos poderes regionais e estaduais aí, federais, povo preto, mulheres e homens, né, com essas ideias que nós precisamos. João Jorge, eu vou beijar sua mão, tá certo? Eita! Maravilha! Muito grato aí, parabéns. Força! Como pode um peixe vivo viver fora? Como pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá. Pode.com. Pode.